Depois nós iremos falar em João, capítulo 21, do 1 ao 14. Então, só repetindo, Lucas 5, do versículo 1 ao versículo 11. E João, livro de João, capítulo 21, do 1 ao 14. O tema da mensagem, se a gente fosse colocar em uma frase, a frase que o Espírito Santo ministrou no meu coração, para a gente falar essa manhã. O tema da mensagem é o seguinte: o outro lado faz de novo mais uma vez. Eu queria que você repetisse comigo: o outro lado faz de novo mais uma vez. Vamos ler Lucas 5, do 1 ao 11. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as mãos. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava ao barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Tem uma outra versão que fala o seguinte: vai na parte mais funda e lance as redes. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isso fazendo, apanharam grande quantidade de peixes, e rompiam-se as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco, para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique, ou seja, a ponto de quase afundar, de tanto peso. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés do Senhor Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou deles e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, seguindo. Vamos para João 21, do 1 ao 14. João 21, do 1 ao 14. Que você entendesse o propósito da mensagem essa manhã, o propósito que o Senhor tem colocado em nossa vida, em nosso coração. Amém? Todos acharam? Versículo 1. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tibérias. E assim foi ele que se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais os 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tende algo para comer? Responderam-lhe: não. Então ele disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não poderiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barco, puxando as redes com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados, ou 900 metros, aproximadamente. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão.
Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde comer. Nenhum dos discípulos ousava perguntar: quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. Já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ter ressuscitado dentre os mortos. Feche seus olhos, nós fazemos uma oração. Oh Espírito Santo, em nome de Jesus, papai, que nessa manhã a tua glória, a tua graça seja sobre nós. Nós possamos, papai, entender o teu propósito da mensagem. Que nós possamos, papai, sair daqui transbordantes de paz, de coração cheio de amor e de esperança naquilo que o Senhor há de fazer e naquilo que o Senhor já está fazendo. Em nome de Jesus. Queridos, primeiramente, bom dia a todos. Meu companheiro. Eu queria que você ficasse com o coração, que o seu coração entendesse o propósito que o Senhor quer falar nessa manhã. Quando o Senhor colocou no meu coração essa mensagem na semana passada, Ele me fez ir até esse local por meio da palavra. E eu acho interessante porque quando a gente pensa em pescadores, nós não somos de uma cidade, Londrina não tem um rio que é de pesca, né? Tem o lado da Itapoma, a gente que pescava lá em Itapoma, não dá. Então, apesar que quando às vezes eu passo lá, tem gente pescando, tá? E hoje, uma vez eu perguntei pro cara: você consegue pegar peixe? Ele: ó, pega aqui, ó. E ele mostrou os peixinhos. Então a gente não é de uma cidade que tem um rio ou um mar tão próximo. Então, o londrinense ele não tem um costume tão grande de pescador. Lá de onde eu sou do Pará, eu sou de longe, eu sou forasteiro nessa terra. De onde eu sou, a minha cidade é uma cidade próxima ao beira-mar. Então, é muito comum você ver barco de pesca, rede de pesca. E o meu tio mesmo é pescador, vai para o mar e fica meses lá, e quando volta com um monte de peixe. Então, o contexto que a gente está falando nesse texto da Bíblia, em Lucas e em João, é que estava acontecendo uma pesca, como um dia qualquer. Agora, sabe o que é interessante da pesca? É que para a gente pescar, a gente precisa estar dentro do mar. E olha que interessante, a gente já vem ministrando aqui sobre mergulhar mais fundo, sobre ir até. Eu falei sobre o tanque de Betesda, que era para entrar no tanque. Então o Senhor ele está mostrando para a gente nessa manhã que existe algo que nós possamos alcançar mais longe. Nós possamos sair da terra e a gente pode entrar dentro de um mar. Mas olha que interessante que o Senhor trouxe esse texto na nossa reflexão essa manhã. Existem dois tipos de pesca. Existe aquela pesca que é no rasinho, que normalmente a gente chega aqui e joga e puxa, né? E existe essa pesca, que é a pesca que a gente está falando, que é a pesca que vai até o meio do mar, o meio do rio, para normalmente pescar de tarrafa, que é uma rede que joga assim. Eu ia pedir para passar um vídeo, mas como não teve o Datashow, acabei nem pensando. Mas é uma rede normalmente que a gente joga, essa rede faz um zero, um círculo e cai, e depois eles vêm puxando. E normalmente a pesca nesse período era uma pesca ou de rede grande ou de tarrafa. Então esse é o contexto que Jesus está nesse momento. No primeiro texto que nós lemos em Lucas, eu queria que você prestasse atenção para duas coisas. O primeiro texto que o Senhor colocou aqui no meu coração para a gente ministrar é sobre o nosso chamado. É sobre o nosso chamado não só como ministério, mas também como cristão. Às vezes a gente pensa que normalmente o chamado é só para quem está aqui em cima. Mas todos temos um chamado. E eu queria que você voltasse lá em Lucas 5. Eu queria que você lesse comigo o versículo 3 e o versículo 4. Então lá em Lucas 5, versículo 3 e versículo 4 fala o seguinte:
Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, gente, só para vocês entenderem, esse Simão aqui é Pedro, tá? Que normalmente a gente conhece como Pedro, mas é Simão Pedro, tá? Então, entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava o barco das multidões. Versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: fazei-te ao largo e lançai as vossas redes para pescar. Sabe o que é interessante também, gente? Sabe o que é interessante a gente pensar sobre esses dois versículos? O primeiro versículo, que é o versículo 3, Jesus ele está encurralado por uma multidão. Então a multidão vinha e Jesus veio vindo para trás. Até ele chegar no momento que ele já estava na beira do mar ali. Quando ele chegou na beira do mar, ele não tinha mais para onde ir, porque ele até poderia andar sobre as águas, mas ele não quis. Então ele viu dois barcos parados. E a Bíblia fala que o pessoal estava lavando as redes, ou seja, eles já tinham passado um momento de pesca. E Jesus vem e pediu, né, que esses dois barcos se aproximassem até a beira da água, e Jesus ministrou para a multidão. E sabe o que eu acho interessante? Que o Senhor fez voltar na minha mente, quando eu era lá no Pará e a gente andava bastante de barco, é que o barco, quando nós estamos em um barco, a única proteção que nós temos para não cair é o barco. Se o barco afundar, a gente afunda junto. E Jesus ele colocou esse barco nesse momento como forma de ensinamento para a gente nessa manhã. De que maneira? Nós somos o barco, nós estamos navegando, e será que Jesus está no nosso barco? Ou será que nós estamos navegando por navegar? Porque é muito fácil, às vezes, a gente fazer as coisas pelo nosso próprio eu. Às vezes a gente chega e faz alguma coisa por algum momento, ou por alguma coisa do momento, mas é muito fácil a gente só ir pescar. Então a gente vai, a gente lança as redes, e normalmente quando Jesus não está no lugar, ou não está no caminho, ou não está naquele serviço, ou não está no trabalho, as coisas não acontecem, e aí a gente volta para a beira do lago, a gente volta com o nosso barquinho vazio, sem nada, e começa a lavar as redes. Pesquei nada essa manhã, não existe nada nessa manhã. Mas sabe o que eu quero que você entenda nessa manhã? Como o primeiro princípio da mensagem é que Jesus está no nosso barco. E quando Jesus está no nosso barco, não existe falta de prosperidade, falta de abundância que possa ficar. Porque quando Jesus chega, tudo muda. E por isso que eu achei interessante a gente orar de joelhos essa manhã. Porque o povo do Senhor, quando clama de joelhos, ele mexe com o coração do Senhor. A Bíblia fala que quando Davi se prostrava de joelhos ao Senhor, ele começava a mexer no coração do Senhor, a ponto de o Senhor ouvir a sua oração. Então, às vezes, a gente anda com o nosso próprio eu e traz o nosso barquinho e puxa a nossa rede sem nada. Mas quando Jesus chegou nesse lugar e ele já está aqui no nosso coração e na nossa vida, no nosso barquinho, tudo muda. Agora veja bem, existe um propósito para você estar aqui nessa manhã, para eu estar aqui nessa manhã. O propósito que nós estamos aqui é ouvir a voz do Senhor. E nesses versículos, quando Jesus subiu, ele começou a ensinar, ele falou para Simão, que era Pedro, falou o seguinte: olha, você vai até o fundo e lá você joga a sua rede. E às vezes quando a gente está com o coração machucado, contrito, angustiado, a gente começa a questionar algumas coisas que o Senhor ou falou lá atrás, ou tem falado em nosso coração, em nossa mente. Como os discípulos aqui ainda não entendiam qual que era o propósito do Senhor na terra, Pedro respondeu para ele: olha, mestre, no versículo 5, olha, mestre, nós já trabalhamos a noite toda, mas a gente não apanhou nada. Mas sobre a tua palavra eu vou lançar de novo. Então sabe por que o título da mensagem é Faz de novo, do outro lado, mais uma vez? Porque se o Senhor falou, olha, você vai lá e faz de novo, sobre a palavra do Senhor nós iremos lá
e nós iremos fazer de novo. Sobre a palavra do Senhor, sobre a autoridade do Senhor na nossa vida, nós iremos lá e nós iremos fazer de novo. Então pense em algo que você já tentou fazer, ou que você fez que não deu tão certo, no momento que você talvez não estava tão ligado à presença do Senhor, ou então até estava ligado, mas às vezes não escutou Ele falar. Então pense em algo aí, e nessa manhã o Senhor me falando pra gente, pra mim e pra você, olha, vai lá e faz de novo. Olha, vai lá e faz de novo. Só que existe algo, um propósito nessa mensagem. Existe um propósito que o Senhor colocou nessa fala. Ele falou assim, olha, fazem-te ao lado, ou seja, avance, prossiga, vai até o final. Quando a gente está em um local, normalmente a gente fica parado ali, preso em algumas das nossas emoções, todo mundo, e a gente chega e o Senhor está falando, olha, faz de novo, só que antes de fazer de novo, você vai ter o meu aval, e antes de ter o meu aval, você vai romper, e você vai avançar sobre isso que você ainda não conseguiu. Vocês estão entendendo o propósito que o Senhor quer fazer nessa manhã? Ele está falando o seguinte, olha, independente da situação, se você já tentou fazer alguma vez e não deu certo, você vai fazer de novo, só que você vai fazer de novo sobre a minha palavra, porque sobre a palavra do Senhor nada pode ficar, nada fica vazio. A palavra do Senhor, a Bíblia fala que ela vai e ela não volta vazia. Então a partir do momento que a gente entender esse propósito, que a gente olhar, que a gente fizer de novo sobre a palavra do Senhor, debaixo da proteção de Deus, e a gente avançar, e a gente romper, e a gente for até o fundo do Senhor, as coisas vão começar, as pescas maravilhosas vão começar a se modificar na nossa vida. E tudo isso existe um processo, queridos. Eles eram pescadores, eles sabiam pescar, eles sabiam e eles entendiam onde estavam os peixes, mas eles obedeceram à voz do Senhor. E essa é a segunda parte que eu queria falar com você, a obediência da voz do Senhor. Então a primeira coisa que nós temos que entender essa manhã é que quando o Senhor falar para a gente ir, a gente romper, a gente avançar, a gente chegar mais fundo e nós lançarmos de novo a nossa rede. Então é a persistência. A segunda parte que eu queria falar com você é sobre obediência. O Senhor ele vem falando em nossos corações, em nossa vida, em nosso meio. E às vezes a gente obedece parte, ou às vezes a gente obedece mais ou menos, ou às vezes a gente nem obedece. Mas sabe o que é interessante, queridos, para a gente pensar nessa manhã? É que hoje a gente fazer de novo. Então a gente tem mais uma oportunidade de obedecer a voz do Senhor. E Simão ele obedeceu, né? Pedro ele obedeceu, ele foi até o final e ele lançou a rede. E a terceira frase, a terceira parte que eu queria falar com você é sobre ação. Às vezes a gente não tem, às vezes a gente até escuta a voz de Deus, às vezes a gente até obedece a voz do Senhor, mas algumas coisas que estão travadas na nossa vida de forma de ação, às vezes a gente fica preso. É interessante a gente pensar sobre a pesca, porque para você pescar você precisa jogar a rede. O peixe não vai pular no seu barco. A não ser que você esteja no Pantanal, que no Pantanal os peixes pulam lá. Mas a não ser que você esteja em um lugar onde tem um cardume passando e pulando, e você dê a sorte de entrar naquele lugar, os peixes caindo, normalmente você tem que lançar, você tem que ter um trabalho. E na vida espiritual é a mesma coisa. Às vezes a gente precisa avançar em algumas coisas da nossa vida por meio de uma ação. A oração é você orar, mas é você também ter uma ação. E às vezes essa ação não é nada demais, às vezes essa ação é só clamar pela misericórdia do Senhor. E nós não, às vezes a gente não tem nem força para clamar. Mas em nome de Jesus, que essa manhã a gente entenda esse propósito e que a gente saia daqui renovado com as nossas forças, que a gente possa sair daqui clamando o nome do Senhor. Falar igual a bispo, orar e ministrar até para o poste, orar e ministrar até para a árvore, orar e ministrar para todo mundo, porque isso muda a nossa vida, isso muda a nossa existência. Eu queria que você fosse lá para outro texto agora, lá em João. Então eu queria que você gravasse isso, tá? Os discípulos, eles romperam, avançaram, eles obedeceram e eles tiveram a ação de jogar a rede. Então lá em João 21, 1 a 14,
Aí já tudo muda. Antes de passar para João, no final desse texto que a gente leu, Jesus fala o seguinte: olha, larga tudo que você tem, disse a Pedro, né? Não temas, doravante, ou seja, você vai se tornar pescador de homens. Então aqui foi o chamado de Pedro: você vai se tornar pescador de homens. E sabe o que eu acho interessante a gente pensar antes de a gente passar para João, para não ser uma mensagem tão extensa? Quando Jesus nos chama, normalmente ele usa as nossas habilidades. Ou você tem uma facilidade para falar em público, e quando você não tem, ele começa a trabalhar e você se torna uma pessoa comunicativa. Ou você toca algum instrumento e ele flui isso dentro de você. Ou você tem alguma habilidade de conversar com pessoas, de ouvir, de escutar, que isso é a área que a Bispa trabalha, que é a área de cura interior, de cura emocional. Então, normalmente o Senhor ele vai escolhendo as nossas habilidades, ele vai transformando de acordo com a vontade dele. E com Pedro não foi diferente. Ora, se ele era pescador, o que ele ia fazer? Pescar. Então, o Senhor ele está colocando em nosso coração essa manhã que não precisa você ficar com medo daquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Porque a habilidade que ele vai fazer é aquilo que você já tem dentro de você. Se você já tem algo que você pode desenvolver, e às vezes a gente se sente fraco, abatido, machucado, cansado, angustiado. Nós somos humanos, a gente tem esses nossos sentimentos, e as nossas ações às vezes começam a diminuir diante daquilo que o Senhor está colocando sobre nós. Mas o que ele está falando nessa manhã é: ora, não temas, porque eu sei o que eu vou fazer com você. A habilidade que eu quero usar diante da sua vida é algo que você já tem dentro. E é interessante a gente pensar nisso, porque normalmente a gente fala assim: ó, esses dias eu estava conversando com a tia, minha tia está lá na salinha, né? E aí eu estava conversando com ela esses dias depois do ensaio. Eu toco desde os 2, desde os 4. E aí ela falou: olha, eu comecei a fazer aula de piano desde os 4. Gente, é claro que Deus usa ela no louvor, no piano, não tem como. E a gente começa a se preocupar muitas das vezes com o nosso futuro, é normal. Mas o que o Senhor está falando para a gente essa manhã é: não temas, porque o chamado dele é usar aquilo que ele já tem colocado em nossas vidas. Então vamos lá para João, capítulo 21, versículo 1. Eu queria que você lesse comigo alguns versículos. João 21. Então o que está acontecendo aqui nesse texto, tá? Jesus ele já foi levado até o Gólgota, ele já foi crucificado, ele já foi humilhado, ele já foi cuspido, já chicotearam ele, já colocaram a coroa de espinhos, ele já teve que carregar a cruz, ele já passou por todo aquele processo que a gente já entende, que a gente sabe. E ele já ressuscitou aqui ao terceiro dia. Ele já apareceu algumas vezes para os discípulos. E aí esse é o que o Senhor quer colocar sobre a sua vida e a minha vida essa manhã. Veja bem, quando os discípulos estão aqui, no versículo 21, no capítulo 21, versículo 1, eles já passaram por todo um processo de 3 anos andando com Deus, com Jesus do lado. Então eles já viram Jesus ressuscitar mortos, eles já viram Jesus curar, Jesus orar, eles já aprenderam o processo de trabalhar diante daquilo que o Senhor queria para eles naquele momento. Então veja bem, Jesus morreu. E agora? Jesus morreu. Só que veja bem, antes de Jesus morrer, Jesus vem falando em 3 anos: olha, eu não sou daqui, o Pai me enviou para fazer a boa obra, e eu vou ressuscitar no terceiro dia, eu vou subir, e eu vou preparar um lugar onde lá não vai ter choro, o descanso eterno, a paz do Senhor. Amém? Amém.
Então, Jesus morreu. Imagina para vocês, você andar 3 anos, você largou tudo que você fazia, você era pescador, agora você não é mais pescador, você é pescador de homem, e você começou a andar com Jesus. E Jesus morre. O que você faz nesse momento? Para onde você vai? Porque Jesus morreu. Tudo que você tinha feito durante 3 anos, você não entende mais o que fazer porque Jesus morreu. Mas veja bem, eles já entenderam, eles já escutaram todos os sermões, eles já entenderam que Jesus ia ressuscitar, eles viram Jesus morto, eles ceiaram com Jesus, eles passaram por todo o processo. E Jesus morreu. E o que foi que eles fizeram? Que é muitas das vezes o que a gente faz. Eles voltaram para a zona de conforto. Eles foram pescar. Gente, imagina só. Você vive 3 anos com o próprio Deus do seu lado. Você aprendeu a ouvir a voz do Senhor. Você já andou com Ele lado a lado. Você dormiu com o Senhor. Você entendeu o processo. Você ceou com Ele. Você comeu com Ele. E quando Jesus morre, depois de um processo que acontece, eles voltam a pescar. Eu não sei vocês, mas eu entendo assim, que os discípulos nesse momento eles estavam perdidos. Eles não tinham o que fazer, porque eles voltaram a pescar. E muitas das vezes o nosso coração, a nossa alma se sente assim, perdida. O que eu vou fazer? Eu não sei o que fazer. Eu volto para a minha zona de conforto. Sabe, queridos? A igreja hoje ela tem andado com Deus, glória a Deus por isso, porque existe um avivamento nas igrejas do Brasil e do mundo. Mas às vezes, a gente como cristão, a gente como entendedor da palavra, a gente já andou, a gente já entende todo o processo, a gente volta para a nossa zona de conforto. E às vezes não é nem porque a gente quer, é porque a gente não sabe para onde ir, o que fazer. Então essa manhã, se você está com o coração assim, se você entende esse processo, em nome de Jesus, o Espírito Santo vai voltar a te guiar. O Espírito Santo vai voltar a moldar aquilo que Ele quer na sua vida. Porque os discípulos estavam assim. E Pedro, como um líder, que era um líder, ele vira e fala o seguinte, no versículo 2, estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, e os filhos de Zebedeu, e mais 2 discípulos. E no versículo 3, olha o que acontece. Disse-lhe Simão Pedro, eu vou pescar. Eu voltei a fazer aquilo que eu já fazia. Eu vou pescar. Ora, Jesus já tinha falado que ele ia morrer. Eles não se prepararam para esse momento. Jesus já tinha explicado tudo o que ia acontecer. E eles voltaram a pescar. O que Jesus tem falado diante da sua vida? Você tem se preparado ou você tem voltado para pescar? O que Jesus tem colocado diante das nossas mãos? A gente se prepara ou a gente volta há 3 anos atrás para pescar? A única coisa que eles sabiam fazer era pescar e eles voltaram para a zona de conforto. Mas em nome de Jesus, que essa manhã, que essa zona de conforto, que esse marasmo, se existir algum marasmo aqui ou no nosso coração, que o Senhor possa começar a agitar as águas, que a gente possa sair daqui falando, olha, eu não vou voltar lá para trás, eu vou avançar, eu vou romper, eu vou chegar no mais fundo, eu vou chegar e eu vou começar a entender o processo que o Senhor quer fazer na minha vida. Versículo 4. Ao clarear a madrugada, estava Jesus na praia, e os discípulos não reconheceram ele. Gente, você anda 3 anos com a pessoa, não é possível que você não vai reconhecer. Você anda 3 anos, você vai de um lado para o outro com a pessoa, e eles não reconheceram Jesus. Se fosse uma pessoa que nunca tivesse visto Jesus, ok, mas você anda 3 anos com Jesus. E sabe o que isso representa no reino espiritual? É que quando a gente volta, quando a gente regressa,
quando a gente não avança, quando a gente não vai diante da palavra do Senhor, e eu vou já falar qual foi a palavra do Senhor para eles e para a gente, quando a gente não regressa, os nossos olhos espirituais começam a ficar fechados. Porque veja bem, eles estavam há 3 anos, eles conheciam Jesus. Fisicamente, eles entendiam quem era Jesus. A Bíblia não fala como Jesus era. Hollywood representou Jesus com louro, de cabelão, né? Eu acredito que ele não era assim, tá? Mas é a minha coisa não. Eu acredito que ele era mais ou menos assim, tinha uma barba assim, fechadinha, um cabelo preto, mais voltado para o lado árabe, né? Como alguns historiadores falam. E quando Jesus chega, eles entendem que existia alguém ali, mas eles não sabiam que era Jesus. Como está a nossa vida hoje? Se Jesus bater aqui no nosso coração hoje, a gente vai entender que é Ele ou a gente não vai entender? Então o que o Senhor está colocando sobre nós essa manhã, e eu queria que você saísse isso entendendo de forma muito clara, é que Ele está batendo todo dia na porta do nosso coração, e às vezes a gente não abre porque a gente não entende que é Ele. Isso é muito sério se a gente parar para pensar. Como que a gente vai viver a vida com Deus se a gente não reconhecer o que o Senhor está fazendo? Mas em nome de Jesus, eu estou tomando água porque eu estou com a garganta seca. Mas em nome de Jesus, eu queria que você saísse daqui abraçado na presença do Senhor. Eu queria que você saísse daqui andando de mão dadas com Ele, falando assim: olha Senhor, se o Senhor falar para mim pescar, eu vou pescar. Olha Senhor, se o Senhor falar para mim andar mais um pouquinho, eu vou andar mais um pouquinho. Olha Senhor, se o Senhor falar para mim, olha, vai mais um pouco, eu vou mais um pouco. Sabe por quê, queridos? Porque não existe nada mais importante do que a presença do Senhor na nossa vida. Não existe nada mais importante do que a presença do Senhor na nossa vida. E quando a gente anda de mão dadas com Jesus, quando a gente vai com Ele, a nossa vida começa a fluir. A Bíblia fala o seguinte: olha, busca primeiro o reino do Senhor, e a gente falou sobre reino. Glória a Deus, a mensagem foi muito boa. Busque primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas o Senhor vai acrescentar. Então é interessante a gente pensar nisso. Às vezes o nosso coração e os nossos olhos espirituais estão fechados diante daquilo que o Senhor quer colocar sobre nós. E aí olha no versículo 5, perguntou-lhe Jesus: filhos, tende alguma coisa para comer? E eles responderam: não. E sabe o que isso significa? O versículo 5, sabe o que significa o versículo 5 em nossa vida? Hoje a gente trazendo para o século 21. Eles andaram 3 anos com Jesus, eles sabiam pescar, eles já tinham passado por uma cura, por uma pesca maravilhosa. E como eles regressaram, eles tiveram os olhos espirituais fechados. Amém, isso vai trazer mais água. E eles tiveram os olhos espirituais fechados diante da presença que o Senhor fez. Amém, Deus abençoe. Então quando Jesus chegou até eles, e eles não entenderam o que era Jesus, e eles não entenderam o que era o processo de Jesus na vida deles, porque eles regressaram, eles voltaram para a zona de conforto, eles voltaram e os olhos ficaram fechados. É claro que eles não iam ter nada, irmãos, porque sem Jesus a gente não tem nada nas nossas mãos. E Jesus chegou até eles e ele fez uma pergunta simples: vocês que são pescadores, vocês que entendem o processo de pesca, vocês têm alguma coisa para comer? E eles responderam: não. Sabe por que eles não tinham? Porque eles não estavam debaixo da dispensação da graça do Senhor. Toda vez que a gente foge um pouco da presença do Senhor, ou some um pouco da presença do Senhor, a dispensação e a graça do Senhor, ela precisa ser alimentada todos os dias na nossa vida, por meio de oração, de leitura da palavra e de jejum. Inclusive o último que precisava fazer que não aconteceu um casamento. E quando... Cadê a menina que gosta do jejum de Daniel? O jejum de Daniel, a gente está devendo, hein?
Melina já está até passando a receita para a gente. E quando Jesus chegou até o local, ele fez essa pergunta e às vezes ele vem fazendo a pergunta no nosso coração. Olha, filho, você já andou tanto comigo, você já entendeu tanto o processo, você acabou de ver ali a peça há 3 anos atrás e você já entendeu todo esse processo. E o que você tem? Você tem alimento? Você tem alguma coisa para comer? E aí a gente fala, você não tem nada não. Queridos, que essa manhã a gente possa falar assim para o Senhor, olha Senhor, eu tenho isso para Glória a Deus. Eu tenho o meu coração contrito para te oferecer. Eu tenho o meu choro, o meu clamor para te oferecer. Olha Senhor, eu não tenho nada, mas o que eu tenho aqui é isso aqui, ó. Eu tenho as minhas angústias para te oferecer. Porque às vezes a gente acha que oferecer coisas para o Senhor é só quando a gente está lá em cima, né? Só lá no topo. Mas quando a gente está com o coração contrito, quebrantado, a gente também tem que oferecer. A Bíblia fala que o Senhor, ele pega o nosso fardo, ele pega o nosso saco e ele coloca nas costas, porque ele anda com um fardo leve e suave, ele coloca o cu dele sobre nós, que é leve, suave, pega o nosso pesado e coloca nas costas e vai. Glória a Deus. Então, se você está entendendo a palavra, diga amém. Amém, Jesus. E se você está feliz porque o Senhor está te tirando da zona de conforto, diga amém. Amém, Jesus. Jesus, ele chega até os discípulos e fala assim, olha, então faz o seguinte, lança a rede de novo. Volta lá 3 anos atrás, no nosso primeiro encontro, quando vocês ainda não eram nada, não entendiam o propósito de Deus, e lança de novo a rede. E a Bíblia fala no versículo 4, no versículo 6, então ele disse, lançai a rede à direita do barco e achareis. Por isso que o título da mensagem é do outro lado, porque eles pescaram e jogaram no outro lado. Volte ao nosso primeiro amor. Volte lá atrás, quando você não entendia o que era o propósito de Deus, e comece a manifestar aquela mesma glória de lá de trás ao seu coração. Os discípulos, eles já estavam tristes porque eles perderam o seu mestre. E quando Jesus falou assim, olha, então você vai lá e você joga a rede de novo, existe uma grande diferença desse texto que a gente vai ler agora para o outro texto. No versículo 6 ele fala o seguinte, lançai a rede à direita do barco e achareis. E assim eles fizeram. Eles não falaram que eles tinham pescado a noite toda, igual eles falaram lá na primeira vez, olha, a gente já pescou a noite toda. Sabe por que eles não falaram? Porque eles já entendiam que a obediência do Senhor é pura e simples. Se Jesus falar para você fazer, você vai lá e faz, porque existe algo tremendo nessa obediência. Quando a gente obedece a voz do Senhor, e a gente já passou por aquele processo, pelo primeiro processo, por não entender o que era o Senhor na nossa vida, por não saber o que ia acontecer, a gente já passou por isso, todo mundo aqui, graças a Deus, já viveu várias experiências com o Senhor. Então a gente já passou por esse processo, e agora Jesus está falando assim, olha para mim aqui, ó, eu estou aqui, vai lá, lança a rede de novo, faz de novo. E a gente vai lançar a rede de novo essa manhã, e a gente vai entender que a obediência do Senhor vai começar a modificar algo que precisa ser modificado, porque todo mundo tem algo que precisa ser modificado. Não é porque a gente está aqui na frente, não é porque a gente tem 20 anos de crente, que a gente não precisa da cura do Senhor na nossa vida, da cura do Senhor no nosso coração. Vamos ler o versículo 7, 8 e 9. Então, o versículo 7 fala o seguinte, e eles jogaram as redes, no versículo 6, e eles puxaram uma quantidade grande de peixe. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse a Pedro, João, é o Senhor. E olha que interessante, Pedro era um cara assim, muito espontâneo, a gente pode falar. Pedro estava, lembra, era ele que
regressou, ele que falou, olha, eu vou lá, eu vou pescar, porque eu já não sei mais o que fazer, eu vou voltar à minha vida antiga então. E Jesus vai lá e fala para ele, olha Pedro, e os discípulos escutam a voz do Senhor e eles jogam a rede de novo e eles começam a trazer os peixes. E o discípulo a quem Jesus amava diz a Pedro, é o Senhor. E o versículo 7 fala o seguinte, Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se, ou seja, colocou as suas vestes, porque ele estava despido, e lançou-se ao mar. O cara não esperou nem o barco chegar lá, ele já foi no nado mesmo. Ele já lançou e ele já foi no nado. E sabe o que isso significa em nossas vidas? Quando nós estamos na presença do Senhor, mesmo que o Senhor fale assim, olha, mergulha um pouquinho aí, olha, vai um pouquinho aí, a gente vai sem medo. Gente, só para lembrar, tá? Esse Pedro foi o mesmo Pedro que negou Jesus, foi o mesmo Pedro que antes andou sobre as águas e afogou, foi o mesmo Pedro que lá atrás cortou a orelha do soldado. Então veja bem, às vezes esse processo que o Senhor faz nas nossas vidas, a gente vai ter os altos e baixos, isso é normal. Agora Jesus está falando para a gente o seguinte, olha, lança a rede, faz de novo, mais uma vez. E Pedro, ele nos ensina uma coisa aqui muito interessante. Quando ele mergulha, quando ele se joga ao mar, ele está desesperado pela presença do Senhor, a ponto de não esperar nem o barco chegar na areia. Eu acho que era mais rápido ele vir de barco do que vinha nada. Mas a presença do Senhor para ele era tão importante que ele se jogou dentro do mar e a nada ele veio diante da presença do Senhor. Então, que no reino espiritual, essa manhã, a gente possa se vestir na armadura de Deus. A gente possa se colocar diante da presença do Senhor e se jogar no nado espiritual. Fique de pé, por gentileza. Coloquei aqui para a gente finalizar o seguinte, no final do versículo, no final de João 21, que a gente acabou de ler. No versículo 12, Jesus ele faz uma fogueira, tem alguns pães, e ele disse o seguinte, disse-lhe Jesus, vinde comer. Nenhum dos discípulos ousavam perguntar, quem és tu? Porque sabia que era o Senhor. Sabe por quê? Porque eles já tinham ceado com o Senhor. A partir do momento que a gente entende o processo que o Senhor fez e está fazendo na nossa vida, a gente não se pergunta o porquê disso, o porquê daquilo. A gente só vai e ceia na presença do Senhor. Aleluia. Então, pastor Michel, o churrasco é liberado, tá? Que a Bíblia falou que Jesus fez um churrasco de peixe e pão, tá bom? De Deus. Peixe não. Peixe e pão. Eu queria que você saísse daqui, uma palavra simples, às vezes você, mas eu já escutei isso. Mas eu queria que você saísse daqui entendendo que as coisas que acontecem na nossa vida, às vezes, é por obediência a Deus, por avançar, por ação. Vamos tocar, faz de novo, tá? Faz de novo. Faz de novo. Às vezes o que o Senhor coloca sobre as nossas mãos, sobre a nossa vida, é algo que a gente não entende naquele momento. Por que pescar de novo? Por que jogar rede de novo? Por que fazer o processo novamente? Eu já fiz tudo isso que eu estou fazendo, eu já passei lá atrás, eu já fiz. Por que eu pesquei atrás, eu não consegui nada e agora eu estou conseguindo? Novamente eu não estou conseguindo e agora por que eu tenho que jogar mais uma vez a vida? Nós iremos então essa canção. E nessa manhã eu queria que você ficasse muito ligado que o Espírito vai falar para cada um de vocês. É muito... O Senhor é individual. Às vezes Ele fala como um povo coletivo. Amém. E Ele vem falando aqui como coletivo.
Mas hoje a mensagem do Senhor é individual. Hoje a mensagem do Senhor é perguntar para você: olha, o que você tem feito? O que você tem parado de fazer? Talvez é o primeiro amor, talvez você tenha esfriado, talvez é uma oração. Talvez você venha fazendo isso tudo, mas não tem avançado. E essa manhã nós iremos tocar essa canção. E você vai adorar conosco. Depois nós iremos fazer uma oração. E eu queria que você colocasse aí sobre o Senhor, sobre a presença do Senhor. O que você tem que fazer de novo? Qual que é a sua rede que você tem que lançar essa manhã? Talvez é um processo, talvez é um propósito, talvez é algo que você precise refazer, que você já fez e precisa refazer. Em nome de Jesus, que o teu Espírito, papai, venha sobre nós. Em nome de Jesus, que o teu Espírito possa vir sobre nós. Essa canção ele de calça curta. Eu queria que o Espírito do Senhor fosse sobre nós. Se você se colocasse aí na presença de Deus, você vai fazer a sua oração. É o seu momento com Ele. Quando o Espírito do Senhor está na abundância de alegria, mais que ser bem-vindo, nós te desejamos aqui. Onde o Espírito do Senhor está na abundância, O que dizer, o que fazer quando Ele vem. Mais que ser bem-vindo, nós te desejamos outra
começarmos o Faz de Novo agora, você vai pensar naquilo que tem que ser feito novamente. Em nome de Jesus, nós iremos, como profetas do Senhor, ministrar que tudo aquilo que estava perdido, ou se voltou, ou se existiu algo que ficou lá para trás, que ainda não foi feito, que ainda não foi concretizado. Seria a palavra da pastora, nós iremos renovar novamente, Faz de Novo, e eu queria que você colocasse na sua mente. E depois que você viesse aqui em cima e desse testemunho sobre isso que nós estamos fazendo. Porque a palavra do Senhor, ela não volta vazia, pode demorar 10, 20, 30, 40, 50 anos. Mas o que o Senhor prometeu para a gente como povo, o que o Senhor prometeu como indivíduo, há de acontecer porque a palavra dele não volta. E eu queria, Senhor, orar pelo teu povo essa manhã. Senhor, como o Senhor tem colocado em nossas mãos algo enorme, algo grande. Mas muitas das vezes a gente fica com algumas coisas e a gente começa a regredir. Há 3 anos atrás, enquanto a gente não era nada, enquanto a gente não entendia os processos. Mas essa manhã, em nome de Jesus, como profeta e autoridade espiritual que o Senhor tem levantado, em nome de Jesus eu profetizo que nada há de ficar para trás. Tudo aquilo que o Senhor tem ministrado em nossa vida, em nosso coração, nada, Satanás não vai tirar a nossa paz e servir a graça poderosa de Ti. Satanás não tem poder sobre as nossas vidas. Não existe nada que vá ficar para trás. Nada, extremamente nada. O Senhor há de cumprir, chora, que anda, alabacia, tudo que Ele prometeu em nossas vidas. Eu queria profetizar, Senhor, sobre o Teu povo essa manhã. Eu queria profetizar, Deus, sobre o Teu povo essa manhã. Porque a Bíblia fala que aonde estiver 2 ou 3 reunidos no nome do Senhor, ali o Senhor está. E nós estamos em 2 ou 3, Pai, com o coração cumprido. Existe um processo espiritual aqui. Existe uma nuvem de glória sobre esse lugar. E sobre esse lugar existe algo que o Senhor está derramando. Existe coração aqui que estava perdido e não sabia para onde ir. Se balançava de um lado para o outro, não tinha expectativa. Às vezes até escutava a palavra, entendia o processo. Mas quando chegavam para ir, para avançar, para mergulhar no rio. Mas em nome de Jesus, o Senhor, Ele derramou algo diferente esta manhã. O Senhor, Ele colocou algo em nossas mãos. Um fogo espiritual diferente esta manhã. A sua semana, sim, a semana passada foi uma semana ruim. A sua semana, como autoridade espiritual que o Senhor está mostrando, vai ser algo tão profundo de intimidade com Deus, que não existe nenhum
Não deixe que nada possa passar a despercebido. Abra o seu coração e deixa Cristo reinar de novo. É tudo novo, é tempo novo, a esperança renovada a cada dia, tudo de novo, Senhor, tudo de novo, Senhor. Tudo de novo, precisamos desse novo de Deus aqui. Faz de novo, faz de novo, teu novo lama-te. Faz de novo, teu Como o Senhor tem feito, como o Senhor tem trazido palavras para que a cada dia nós sejamos renovados pelo Teu Espírito. Não deixe que nenhuma preocupação, que nenhuma rejeição possa atrapalhar o mover de Deus, porque o Senhor está presente, o Senhor é palpável, o Senhor quer fazer coisas novas, mas o nosso coração tem que estar aberto para isso. Aleluia. Eu quero abençoar o nosso governo, eu quero abençoar a vida do Bolsonaro, eu quero abençoar os membros desse STF, todos os políticos, nós nos abençoamos em nome de Jesus. Que o teu mover aconteça na nossa nação e que a nossa nação seja o celeiro do mundo. Eu quero manifestar com graça, com poder e abençoar a cada igreja evangélica do nosso Brasil. Em nome de Jesus, erga a sua mão. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda a graça. Que a graça e a misericórdia de Deus concretize em sua vida. A paz sobre Israel. Aplauda o Senhor por Deus.